Olá, eu sou a professora Andréia Paula, convido você a participar hoje dessa nossa aulinha para fazer aqui, na verdade, uma análise de como que você vai trabalhar com essas questões mais cobradas que caem aí nas provas da legislação do SUS. Então, olha só, deixa eu explicar um pouquinho, hoje o nosso objetivo dessa aula. Eu recebo várias mensagens aí nas minhas redes sociais e vira e mexe, os meus alunos, eles questionam muito. Eles falam assim, professora, como é que eu começo a estudar esse raio dessa legislação, que é tão extensa, tão complexa? E assim, eu não sei nem por onde começar, eu não sei pegar um edital e entender aquilo que é SUS, aquilo que é saúde pública. Então, a nossa proposta hoje é fazer com que você consiga, saber quais são esses principais pontos que estão sendo cobrados, e nós trabalhamos isso com um checklist que a gente chama, checklist da legislação do SUS. Então aqui você vai receber esse checklist, vai poder baixar, e aí acompanhar como que também eu consigo trabalhar com ele para direcionar o meu conteúdo para que eu possa, estudar de forma mais eficaz e trabalhar de forma positiva na minha aprovação, tá bom? Então, essa é a nossa proposta hoje, tá? Então, olha só. Aqui a gente começa falando um pouquinho sobre a análise que a gente vai fazer sobre esse conteúdo. Então, não tem como eu começar a estudar se eu não souber nem aquilo que está sendo cobrado. Ah, André, mas isso daqui é específico para um concurso? Essa aulinha que você está hoje aí ministrando é específica para um concurso? Não. Isso daqui é para qualquer aluno de qualquer área, seja da área. Como eu sou professora da legislação, eu não trabalho só com alunos da área específica de saúde, tá? Então eu trabalho sim com esses profissionais da saúde, seja de nível médio, de nível superior, mas eu também trabalho com administrativo. Por quê? Porque essa legislação, ela também é cobrada para o administrativo, tá? Então se você tá aí, se você tem que fazer qualquer provinha que envolva, esse conteúdo aí da legislação, seja bem-vindo, tá bom? Porque agora a gente vai saber como trabalhar com esse conteúdo. Então olha só, aqui nós temos os principais assuntos que eles são cobrados nas provas em âmbito nacional. Como eu comentei no início, não é direcionado a um concurso em específico. Claro que na hora que a gente pega um edital, conforme o certame, conforme a banca, tem editais que eles colocam lá. As leis relacionadas ao SUS, que a gente trabalha a Constituição 8080, 8142. Mas tem outros editais que eles especificam mais. Eles querem as portarias, as resoluções, os decretos. Então, para isso, você precisa ter esse conhecimento para conseguir fazer o seu planejamento, tá bom? Então, agora, primeiro, eu tenho que identificar aquilo que é do sistema. O que é SUS? O que vai ser cobrado quando eu estudar aí para uma provinha que cai a legislação do SUS. Então, a gente começa sempre assim, a gente começa com a história. A história, em alguns editais, eles falam de evolução do processo histórico, tá? Aquilo que antecedeu as políticas públicas de saúde no Brasil, a história, da saúde pública no Brasil. Então, quando a gente fala de história, a gente tem que ter esse entendimento, aquilo que veio antes da criação do SUS, tá? Porque o SUS, o nascimento dele é lá na frente, mas o que antecedeu, tá? E a parte da história, a gente trabalha com dois pontos primordiais, essenciais, que é claro a evolução do processo, aquilo que aconteceu, que é o fato histórico, mas também eu preciso saber o ano do acontecimento. O ano é importantíssimo, porque tem alguns certames que eles colocam lá, no período de 1800, no período de 1900, professor, eu preciso saber até o ano. Precisa, meu cheirinho, mas vai ser assim, de forma bem tranquila, tá? A gente vai trabalhando através das videoaulas, tá? Na hora que você tiver que estudar, você tem que trabalhar mapeando isso, colocando essas datas com fato histórico e trabalhando essa evolução. Você vai observando que vai sendo uma evolução. O que aconteceu no período, o que vem depois, tá? De forma muito tranquila a ser trabalhada. Depois que a gente observa toda essa parte da história, aí sim, nós temos o nascimento desse sistema. E esse sistema, que é o Sistema Único de Saúde, ele nasce por meio da Constituição Federal. Alguns editais, eles direcionam a parte da Constituição à área da saúde, Nossa Constituição ela é gigantesca, mas nós temos alguns artigos que são específicos para a saúde, que é do artigo 196 ao 200. Só que já outros certames, eles cobram também os artigos 194 e o 195, que é direcionado à Seguridade Social.
social. Porque a Seguridade envolve o quê? Envolve a previdência, a assistência e a saúde. Então, a gente também precisa estudar esses artigos porque estão correlacionados com os artigos que voltam especificamente à saúde, tá? Então, aqui também eu vou evidenciar todos esses artigos. Depois que a gente estuda esse nascimento do sistema, a gente precisa estudar agora a lei que vai regulamentar o nascimento dele, né? Então, essa lei que vem regulamentar é a 8080, é uma lei extensa, são 53 artigos. Nós já tivemos várias atualizações, tá? Dentro dessa lei. Tivemos no ano de 99, 2002, 2011, 2013, 2017, agora tivemos uma recente agora que fala dos princípios do SUS, que nós tivemos que acrescentar mais um princípio. Fiquem atentos. Você que vai fazer suas provinhas, tá agora aí, ó, já tá começando a estudar, tem que estudar esse conteúdo atualizado, tá? Não adianta nada eu pegar uma videoaula que eu vi lá, não sei quando foi gravada, não sei nem como que foi trabalhada isso. Por quê? Porque os certames, eles ficam atentos a isso. Eles falam, vamos ver se esse aluno está estudando aquilo que está sendo atualizado, tá? Nós tivemos alterações em 2015, ó, que está despencando, tivemos essa alteração agora em 2017, então é isso que você precisa ficar atento, a trabalhar com conteúdos materiais que são atualizados, tá bom? Depois que a gente trabalha 8080, que é todo, né, essa complexidade, todos esses artigos, nós temos que trabalhar com 8142, por quê? Porque 8142, ela vem fazer o detalhamento dos nossos conselhos de saúde. Ela fala de conselhos e de conferências. Então, nós temos a Conferência Nacional, Estadual e Municipal, e nós também temos nossos conselhos de saúde nacional, estadual e municipal. Só que ele fala da composição do conselho, ele fala da divisão do conselho, tá? Ele fala que esse conselho ele é permanente, ele é deliberativo. Então, essa terminologia a gente também precisa trabalhar, porque na hora da prova é assim que cai. Não adianta falar, gente, é porque esse conselho ele trabalha lá o tempo todo e ele não pode ser modificado. Não, na hora da prova não vai cair assim. Na hora da prova vão cair esses termos. Então, a gente precisa entender essa terminologia para na hora da prova a gente saber aplicar. E se eles alterarem, também saber como que foi essa alteração, tá? Dentro da Lei 8.142, a gente também fala das transferências intergovernamentais. Nossa, André, que palavra esquisita. Sim, são as transferências feitas entre as nossas esferas de governo. Então, eu tenho que saber que tem a União, os estados, o DF e os municípios. E aí a gente faz, né? Como que vai ser essa transferência? É aquela transferência que a gente aprende aqui, ó, dentro da 8080. Fundo a fundo, regular e automática, tá? Então, aqui a gente só faz um detalhamento maior. Pronto, estudei as leis. Essas são as leis. Só que alguns editais, eles não se contentam em pedir só as leis. Aí nós temos as portarias, os decretos, as resoluções. E aí, ó, vem essas duas aqui, nobis e nos. Pensa que isso daqui dá uma polêmica danada. Ah, professor, isso daqui não cai mais, isso daqui não cobra. Ô, meu cheiro, pensa que cobra. Ó, aquelas secretarias municipais, aquelas províncias de secretarias municipais, eles amam isso daqui, nobis e noas. Pode, no seu edital não estar explícito nobis e noas escrito, mas pode estar escrito arcabouço legal, pode estar escrito o processo de regionalização, de municipalização, e é isso daqui. Quando a gente trabalha com nobis, a gente trabalha com esse município sendo municipalizado. O que é essa municipalização? É quando ele começa a responder por aquelas pessoas que moram no município, que nós chamamos de munícipes. Então, é a hora que o Ministério da Saúde passa essas responsabilidades. E quando que essas responsabilidades foram passadas? Aqui, ó, nas nobis. Mais especificamente em NOB 96. Mas foi um processo. 91, 93, até chegar na 96, tá? Isso tem que ser estudado. E NOAS, André, por que NOAS surgiu? NOAS, ela vem depois, em 2001, porque esse município ele já estava trabalhando, né? Ele já era ali o responsável. Só que era uma área muito grande. Então, NOAS vem ter a proposta de regionalizar esse espaço. E regionalização nós chamamos de delimitar esse espaço. Quando a gente trabalha NOAS, a gente sempre usa um termo que é assim. NOAS, ela proporciona uma maior equidade.
Eita, André, já ouvi falar dessa palavra. Sim, equidade é trabalhar conforme a necessidade. Então, NOAS fez isso. Como ela delimitou esse espaço, nós trabalhamos conforme a necessidade daquele espaço, tá bom? Depois que a gente trabalha essas normatizações, ou seja, esse arcabouço legal, vem esse sistema de informação. Conteúdo gostoso de ser trabalhado, mas é extenso, tá? Tem CIA, CH, SINASC, CIPNI, CIS pré-natal, SINAM. Nossa, André, não é possível, tem que estudar isso tudo? Tem, meu cheiro, tá? Então lá nas provinhas também eles gostam de colocar. E aí nós temos as particularidades para cada um, que são os pontos principais de cada um deles, tá bom? Aqui vem o Pacto pela Saúde. Pacto pela Saúde, Pacto 2006, nós temos 3 pactuações dentro dele. Nós temos o Pacto em Defesa da Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. No Pacto em Defesa da Vida aqui, tá? Nós trabalhamos com uma complexidade de números, esses números, né? Eles são percentuais que você precisa saber, mortalidade infantil, nós trabalhamos aí também em relação ao idoso, tá? As doenças endêmicas e emergentes, dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, uma complexidade de conteúdo, tá bom? Mas muito direcionado, muito tranquilinho de ser trabalhado. E aqui para terminar, nós temos a resolução e esse decreto 7.508, isso daqui é novo, tá? Quando a gente fala novo aqui, eu tenho 2011 e 2013, tá? Isso daqui, essa resolução especial, antigamente, por isso que eu falo, o conteúdo tem que estar atualizado. Alguns editais, eles cobravam resolução 333, que foi de 2003, só que essa resolução não existe mais, tá? Ela foi revogada e no lugar dessa resolução aparece quem? A 453. Então, a 453 vem fazer um detalhamento dos nossos conselhos de saúde, vem especificar quem pode ser conselheiro, vem especificar qual é a responsabilidade do conselho de saúde, se esse conselheiro pode ser remunerado, que ele não pode, porque ele exerce um cargo de relevância pública. Então, ele vem fazer um detalhamento desses conselhos que a Lei 8.142 não fez. E depois surge o Decreto 7.508. Por quê? Porque o Decreto 7.508, ele vem regulamentar a 8080, que é a nossa lei orgânica da saúde, tá? Esse decreto aqui tá despencando, porque a gente fala de CIB, de CIT, André, que é raio de CIB e CIT? CIB e CIT a gente estuda aqui, ó, em 993, tá? Mas, ó, o decreto que é de 2011, ele vem e fala de novo dessa CIB e dessa CIT, que são as comissões intergestores tripartite e bipartite. Ele também fala aqui de duas coisinhas que, se você já estiver estudando, você já ouviu falar sobre isso. RENASSES e RENAME, Relação Nacional dos Nossos Serviços de Saúde e Relação Nacional dos Nossos Medicamentos, tá despencando, combinado? Então, agora sim, eu conseguindo identificar esses conteúdos que são os mais cobrados, aí agora como que eu aplico? Pronto, eu já sei, professora, eu já entendi esses conteúdos. Então, agora nós vamos utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta nós chamamos aqui de checklist, né? E como que eu vou fazer isso? Já vai estar disponível. Olha que bacana, você já vai receber, não vai ter que ficar aí colocando, montando as tabelinhas. Ai, professora, eu tenho dificuldade de fazer isso, não sei mexer no computador. Não se preocupe, meu cheiro, pode baixar, tá? Tá aqui para você baixar e aí só você ir preenchendo. Então eu vou te ensinar como é que faz para ficar mais fácil. Olha só, você vai fazer assim, você vai pegar... primeiro tem que identificar o que eu quero. Tá, eu quero uma prova, eu quero passar num concurso de uma secretaria municipal. Eu quero passar numa prova de uma secretaria estadual, eu quero passar numa prova aí de carreiras militares. Então você tem que definir qual é o seu objetivo. Definindo o seu objetivo, você vai ter que ter acesso a essas provas anteriores que foram aplicadas anteriormente, tá? Então, quando você tem acesso a essas provas, você, professora, tá aí, eu vou começar a estudar essas provas. Não, você precisa primeiro fazer um planejamento daquilo que está sendo mais cobrado. Só que nós temos duas coisas diferentes. Nós temos a prova, que é o conteúdo dessa prova, e nós temos o certame, que é a banca, tá? Isso influencia, sem dúvida. Por quê? Porque quando a gente conhece a banca, o certame, a gente sabe mais ou menos como que ela gosta de cobrar. Se a questão ela é mais complexa, se ela contextualiza mais, se ela é mais direta, né, mais objetiva. Então a gente precisa saber esses dois pontos, que são os primordiais.
Então, exemplo, eu vou lá num banco lá que eu tenho, num banco de pesquisas, e eu consigo identificar provas, né, da Secretaria Estadual. Então, eu vou ver quais são os certames que eles estão costumando cobrar lá. Então, sei lá, eu tenho CESP, eu tenho IBFC, eu tenho Funiversa, tá? Eu tenho Unirio, eu tenho vários certames. Então, eu vou baixar essas provinhas, tá? Então, eu pego lá uma prova que seja relacionada à minha área. Por isso que eu tô falando que aqui não é específico a um concurso. Isso daqui é para eu saber o conteúdo do SUS, independente qual seja a tua área. Se é da área da enfermagem, se é da nutrição, se é o psicólogo, se é o médico, se é o nutricionista, se é da área administrativa, tá? Se é TI, independente. Baixa a provinha daquilo que está sendo direcionado ao conteúdo do SUS. Aí, quando você baixa a provinha, você vai lá naquele conteúdo que é específico do SUS. Então, exemplo, aqui eu coloquei como exemplo 4 questões, eu tenho 4 questões. Então, eu vou direcionar nessa prova, tá? Eu vou trabalhar com várias provas. Exemplo, eu vou pegar 10 provas desses certames aí, para saber o que está sendo mais cobrado. Então, nessa prova aqui, quando eu começo a entender esse enunciado, ele fala assim, né? Assinale a alternativa correta sobre evolução histórica. Eu falo, epa, peraí. Então, aqui ele já quis saber da história. Então, vou ter que estudar a história. Segundo, ele vem e fala aqui de forma incorreta, fala dos conselhos de saúde, ó, resolução 453. Então, eu falo, eita, então também tem que estudar a resolução 453. Aqui ele já fala da 8080, direcionei no enunciado, e aqui ele já fala, ó, da lei 8.142. Então, o que eu faço? Na hora que eu pego essa provinha, eu já sei os conteúdos que eu precisaria estudar, teoricamente, para essa prova. Eu preciso estudar história, eu preciso estudar 8080, eu preciso estudar a resolução 453 e eu preciso estudar 8.142. 4 conteúdos, ok? Então, esse é o checklist que você vai ter. Então, para essa primeira provinha, exemplo, essa prova aqui foi da IBFC. Eu coloco aqui, IBFC, que é a minha primeira prova. Aí eu vou marcar aqui, tinha história? Marco aqui, tá? Vou marcar aqui para vocês visualizarem. Ó, então tinha história, antecedentes históricos, tinha a Constituição? Ele pedia a Constituição? Sim. A Constituição lá, ele pedia do artigo 194 ao 200. Então, eu marco, ó, ele pedia todos esses artigos aqui, tá? Ah, não, André, mas nessa provinha ele não pediu 194 e 195, então eu não vou marcar eles aqui, tá bom? Aí eu vou para o próximo, vamos lá. Pediu a parte da 8080, tá? O que ele cobrou lá da 8080? Ah, ele estava pedindo lá os princípios e as diretrizes do SUS. Aí eu venho aqui, ó, princípios e diretrizes do SUS. Marco aqui, ó, tá? Então, da 8080 ele cobrou isso daqui. Vamos pro próximo. Ah, ele também pediu 8.142 e lá falava dos conselhos e das conferências de saúde, ó. Vou marcar conselhos e conferências. Não falou das transferências. Ok. Pediu NOBs, não pediu, não marco nada. Pediu NOAS, não pediu. Ah, pediu pacto, também não. Ó, o decreto. Ah, o decreto ele cobrou, vou ter que estudar o decreto. Pediu a resolução. Não, professor, ele não pediu o decreto, não. Ele pediu a resolução 453. Não, então vamos tirar esse daqui. Então é a 453. E não pediu lei complementar 141, nem sistema de informação. Isso daqui, meu cheiro, tu fez com uma prova, tá? Com um certame ele quer com uma banca. Mas olha só, você precisa trabalhar com esse quantitativo. Quanto mais provas você tiver acesso, você vai conseguir definir mais como que eles estão trabalhando. Então, na segunda prova, exemplo, vou voltar aqui, tá? Ó, na segunda prova ele já pediu NOBs. Aí na segunda você vem aqui, ó, e já marca, ele pediu todas. Tá? Na segunda prova ele já pediu NOAS, aí você também marca NOAS. E assim vai sucessivamente. Para cada provinha você vai marcando aquilo que está sendo cobrado, conforme a prova que você tem acesso, tá? E você vai colocando aqui em cima, exemplo, vou colocar aqui CESP, tá? IBFC, tá bom? E você vai colocando aqui para você saber quais são as provinhas. Quando você terminar isso, aí você consegue ter um panorama de tudo aquilo que está sendo cobrado e principalmente o quantitativo de questões que estão sendo cobradas. Então, exemplo, se em NOBs eu só tenho uma, então tem aqui, ó, uma questão. Tá, mas aqui em relação a 8.142 eu tive 9 questões,
Então, meu cheiro, a probabilidade de cair 8.142 na tua prova não vai ser muito maior do que essa daqui? Então, vamos intensificar o nosso estudo para 8.142. Então, é isso que você precisa, definir o conteúdo a ser estudado e estabelecer aquilo que está sendo mais cobrado conforme essas provas que você está tendo acesso, que são provas anteriores. Combinado assim? Certinho? Então, você vai ter acesso a todo esse checklist e você vai fazendo isso. Aí, quando você acabar, aí sim, o seu planejamento, ele começa exatamente dessa forma, tá bom? Então, olha só. A minha principal dúvida que eu tenho em todos os meus canais, todas as minhas redes sociais é essa. Como que eu começo? Aqui é seu começo, tá? Identifiquei o conteúdo, peguei esse checklist, baixei, imprimi esse checklist, coloquei lá no meu tablet, sei lá onde, e vou fazer. Pego essas provas, tenho acesso a essas provas, nós temos vários bancos aí com várias provas. Peguem as últimas, não pega a prova muito antiga não, tá? Uns 3 anos aí, pega essas provinhas e vai listando quais são essas matérias que estão sendo cobradas. Depois que você fizer isso, aí sim, você começa a direcionar o seu estudo. Combinado? Agora eu preciso lhe apresentar o nosso produto, né, que nós estamos lançando. Estou muito feliz com o lançamento desse produto. Por quê? Porque assim, para nós professores, claro que a gente, né, sempre tem, né, esse objetivo de fazer algo diferente. Só que não é só fazer algo diferente, é aquilo que a gente sabe que vai ter uma resposta positiva para o nosso aluno, é aquilo que vai facilitar o aprendizado, né? É aquilo que vai possibilitar com que ele, né, consiga ter essa tão sonhada aprovação que ele tão almeja. Então, nós estamos lançando um produto novo, que é a Mentoria do SUS, e esse produto está sendo lançado com várias, né, vários bônus, várias possibilidades desse aluno ter acesso a todo esse conhecimento, a todas essas ferramentas e ter essa possibilidade de aprovação de forma mais rápida. Alguns aluninhos, eles começaram a me perguntar, tá, professora, o que é esse raio dessa mentoria do SUS? Como é que a gente trabalha com essa mentoria do SUS? O que diferencia desses cursos, né, que eu costumo ver aí na internet? Primeira coisa, essa mentoria, ela é online, tá? Não sei se vocês já sabem, alguns, né, já são os meus aluninhos, já me conhecem, mas eu sou de Brasília, sou nascida em Brasília, moro em Brasília, então eu sempre ficava nessa angústia, porque os meus alunos falavam assim, pô, professora, eu não moro em Brasília, eu não consigo ter sua aula. E eu falava, gente, como é que eu consigo atingir esses alunos de outros estados? E aí eu comecei a trabalhar com essas minhas aulas, né? Só que também esses aluninhos falavam, ah, professora, mas eu acho tão impessoal, né? Às vezes eu fico só assistindo sua aula lá, mas eu queria fazer uma pergunta, né? Eu queria, né, tirar algumas dúvidas, e isso é só possível no presencial. E aí nós tivemos essa ideia de trabalhar com essa mentoria. Então, essa mentoria, ela vai trabalhar com todo o conteúdo. O que diferencia isso? Não vai ser aquele conteúdo específico para um edital, tá? Por que eu não posso trabalhar só com conteúdo específico para um edital? Porque é essa dificuldade que eu identifico nos meus alunos. Ah, ele tem que estudar só 80-80, tá? Mas ele não estudou a história, ele não estudou o nascimento desse sistema que foi pela Constituição. Ah, ele tem que estudar 80-80 e nobis, tá? Mas ele não estudou nem 8.142 para saber como que isso foi, né, determinado para as normatizações. Então, essa sequência lógica que possibilita um aprendizado mesmo e não decorar esse conteúdo, e te possibilita um aprendizado não específico para um edital, tá? Eu ficava muito assim, temerosa no sentido de, pô, o aluno ele vai comprar uma aula minha só para esse edital, mas se ele quiser fazer uma prova de um outro edital, ele vai ter que comprar de novo? Então, não. Aqui é para você conhecer, para você ter esse conhecimento vasto, para você fazer qualquer prova de concurso. Não é específico para isso ou para aquele. Você tem que pensar assim, eu vou fazer uma prova que vai cair a legislação do SUS, pronto. Estudo aqui, eu estudo um conteúdo completo, tá? Então, esse conteúdo é esse que eu acabei de evidenciar para vocês no checklist. Nós vamos trabalhar com todo ele, tá? Nós vamos trabalhar com a história, com a evolução, todo o processo, todas as leis, tá? Que fundamentam esse sistema e as portarias, os decretos e as resoluções, tá bom? É um curso completo, não é específico, não é direcionado só para um edital. Outra coisa importante. Tá, Andréia, só que eu já vi aí vários cursos, né, que você compra videoaula e essas videoaulas são disponibilizadas, mas aqui não tem só isso, tá? Você vai ter acesso às videoaulas, sim, vai lá assistir as minhas aulinhas sem problema.
Só que o que vai diferenciar, que é por isso que a gente chama a mentoria do SUS? Porque eu vou acompanhar pessoalmente esse teu processo. Toda semana nós teremos nessas aulas online, só que eu vou estar pessoalmente com você, né, claro que online, respondendo essas suas perguntas. Então aquilo que era, né, muito longe, muito distante, muito frio, vai ter essa possibilidade da gente estar conversando ali, ao vivo, e você tá colocando suas queixas. André, aquela aula que você explicou isso eu não entendi muito bem. Isso era uma aflição minha, sabe por quê? Porque quando o aluno do online, ele falava assim, André, eu não entendi. Eu falava, gente, como é que eu vou escrever isso para ele? É diferente quando eu chego aqui e falo, mas é assim, assim, assim. Ele fala, agora eu entendi. Agora, escrever isso é complicado. Então, nós vamos ter isso, tá? Toda semana nós vamos ter o nosso horáriozinho lá, tá? E que você vai poder me fazer suas perguntas, eu vou te responder, e aí vai facilitando. E esse é um processo, eu vou te acompanhando nesse processo. Não é assim, toma as aulas, se vira aí, não. Não, nós vamos passo a passo. Essa semana é da história, você assiste as videoaulas, você vai ter acesso aos exercícios, nós vamos resolver esses exercícios juntos, tá? Eu vou explicar por que tá verdadeiro, por que tá falso, e se você tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, às aulas ou ao exercício, você vai conseguir me perguntar isso ao vivo, tá? Eu e você, combinado? Então, olha só, sessões de mentoria em grupo, tá bom? Outra coisa aqui são as videoaulas. Então, André, mas você vai só ficar conversando comigo? Não. Você vai assistir as aulas, tá? Todas essas aulas são gravadas. E aí, se você tiver alguma dúvida, aí você vai anotar, vai pontuar. E no dia da mentoria a gente vai conseguir sanar essas dúvidas. Aqui é um curso em PDF com exercícios. É o outro probleminha. Professora, mas eu já estudei todas as suas aulas, já vi todas as suas aulas. Aí eu falo assim, tá. Mas e aí, você viu as aulas, você já fez os exercícios, você já teve uma resposta? Oi, professor, eu preciso fazer exercício? Meu cheiro, tem que ser a teoria agregada a essa prática. Não pode deixar para praticar só no dia da prova que dá errado. Então, já vai ter aqui todos os exercícios, precisa ficar procurando aí se esse exercício é bom, se esse exercício cai, se não cai aqui, já vai estar tudo direcionado, tá? Você vai ter essas aulinhas de exercícios comentados, falando por que isso está certo, por que aquilo está errado, para facilitar esse seu aprendizado. Isso daqui também é o máximo, ficar ouvindo o prof. Tá? Professora, mas eu tô no meu trabalho, sei lá, eu tô me deslocando, não tenho como ficar lá assistindo tuas aulas. Meu cheiro, vai ouvindo que aquilo vai sendo absorvido, né? Então, olha só, a gente tem que utilizar todos os recursos, seja visuais, mas se eu não tô conseguindo ter o visual agora, vai o auditivo, tá bom? Fica lá, Quando você chegar para assistir a aula à noite, aquilo já se torna muito mais fácil, porque você já ouviu a minha explicação, então não fica aquele negócio, ai gente, que negócio complicado, não. Você já vai com uma outra percepção, com outro conhecimento muito mais vasto. Então, esses áudios você baixa no celular, você coloca no teu tablet, tu coloca no pendrive, vai ouvindo no carro, vai ouvindo no ônibus, ouve lá na hora que tu estiver lá no intervalo lá do almoço, vai ouvindo. E é por isso que os meus alunos, eu recebo vários depoimentos assim, professora, na hora da prova eu ouvi a tua voz, tá? E é exatamente por isso, tá? Por criar esse hábito de ficar ouvindo isso e facilitando, tá? A gente utiliza-se de todas essas ferramentas para facilitar esse teu aprendizado, tá? Aqui você também pode assistir quantas vezes. Tem uns negócios aí de umas plataformas online que fala assim, tu só pode acessar 2 vezes. Pô, meu cheiro, mas se eu não conseguir entender o que essa mulher falou em 2 vezes aí que eu vou assistir, não tem mais chance. Não, tem não, fica travado. Aqui, se tu quiser assistir, peraí, ela falou, não entendi? Volta. Se daqui uma semana eu quero assistir de novo, vai ter acesso para assistir de novo. Aqui, quantas vezes tu quiser me assistir, vai poder assistir. E detalhe, no horário que tu quiser. Se for de madrugada, 4 horas da manhã, se tu for acordar cedo, se for à tarde, à noite, o horário que tu quiser tá livre, tá bom? Banco de questões e simulados ali, mensais. Esses simulados, eles são legais porque dá pra gente saber a evolução do seu processo de estudo. Então, às vezes, você começa, ali muito, devagarzinho, professor, eu faço todas as questões, não consigo acertar nenhuma, acho que eu tô sabendo tudo. Mas aí você vai começando a pegar o jeito de como responder essas questões. Eu sempre falo, tem que ter a manha, tem que ter o jeito. E aí você vai vendo esse seu processo, essa sua evolução. No primeiro mês eu errei 10 questões, no segundo eu já errei só 5, no terceiro eu só errei 3,
3, e aí, ó, agora eu não erro mais nenhuma questão do SUS. Então, você vai poder conseguir avaliar todo esse seu processo, tá? Certificado de conclusão. Pensa que isso daqui é meu xodó. Adoro. Porque tudo que eu faço eu gosto de ter certificado, né? Porque assim, na vida profissional da gente pede, né? Então tem aquele que você tem que apresentar os certificados para você subir, né? De uma categoria. Se você está fazendo uma faculdade, pede. Se você vai num hospital e ele quer saber se você tem alguma formação a mais, tu leva lá os teus certificados. Pensa que já, né? Ó, recursos humanos, eles já abriram os olhinhos. Então aqui tu também vai ter acesso a esse certificado, tá? Quando tu concluir aí o teu curso, tu vai ter um certificado de 40 horas por você ter feito esse curso, tá? Então a gente faz aí, claro, que você tem que concluir esse curso, né? A gente não tá te dando um certificado. Esse certificado é você obtendo ele depois que você passou por todo esse processo, assistiu as videoaulas, participou dessa tutoria, né? E aí conseguiu ter êxito, né? Ao término do seu curso, tá? Então vai ter esse certificado de 40 horas também. Grupo exclusivo aqui no Facebook, vai ter um grupo fechado. E esse grupo é legal, por quê? Porque as pessoas que vão estar nesse grupo são pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, que é passar isso da legislação do SUS. Tem gente que fala assim, professora, não tenho Facebook, eu odeio redes sociais. Meu cheiro, esse daqui não é aquele Facebook que tu vai lá ficar postando sabendo da vida dos outros, não. É um grupo fechado de pessoas que estão só com esse objetivo. Lá não é para tratar da vida de ninguém, se alguém postou isso e aquilo, não. Lá é pra gente falar sobre isso, tá? Sobre essa legislação. Mas também, tem uma pessoa lá que sabe muito português e ela pode me dar uma dica. Tem um outro lá que sabe muito sobre raciocínio lógico. Então, essa interação proporciona que esse conhecimento ele seja ampliado. São pessoas com objetivo de passar em concurso público, então ali aquilo que vai ser disseminado vai ser com certeza, né, enriquecido por todos, tá? E aqui a gente fala de revisões mensais, tá? Todos os meses a gente tem essa possibilidade de uma revisão. Exemplo, saiu um concurso público. Aqui eu tenho, sei lá, 50 alunos na minha mentoria e muitos alunos desses vão fazer esse concurso, então a gente trabalha com uma revisão específica para esse concurso. Porque como eu falei, a nossa mentoria é geral, né? Mas dependendo do quantitativo de pessoas que eu tenho fazendo esse concurso, tem como eu direcionar e fazer uma revisãozinha específica para esse concurso, tá bom? Olha o tanto de benefício, pensa, né? Peraí, não acabou, né? Depois de tudo isso, ainda temos mais. Agora vem, olha só. Esses daqui são alguns bônus que nós conseguimos, uma parceria aqui, tá? Com alguns professores que já são professores aqui da casa. E aí, conversando, professor, será que não tinha como você ceder aí alguma coisa do seu curso? E nós conseguimos essa parceria, fiquei muito feliz. Por quê? Porque, claro, que eu sou professora da legislação, mas eu sei que não basta só meu aluninho, né, ele estudar a legislação do SUS para ele obter a aprovação dele. Claro que nós temos outros conteúdos. Então, o que nós pensamos? Nós temos aí esses concursos em âmbito nacional, principalmente da IBSEA, que está saindo o tempo todo, né, em vários estados. Nós temos aí também o nacional que a gente está esperando agora. E nesses concursos tem aquele conteúdo que é o básico, que não tem como fugir. Então tem lá o raciocínio, tem lá aquele conteúdo que é específico da IBSER, né, a legislação da IBSER, tem português. Aí a gente conversando, mas será que não dava, né, para possibilitar que esses meus aluninhos do SUS tivessem acesso a esse material? E, meus cheiros, nós conseguimos isso, tá bom? Então, olha só, não vai pagar nada mais por isso não, tá? Senão tem que falar, professora, mas também quanto é que tu vai cobrar por isso? Nada mais, é bônus, tá? Então, olha o que você vai ganhar. A legislação aplicada à IBSER, tá? Toda aquela legislação que tem que estudar, tá? Aquilo que é direcionado, que cai aí nas provinhas da IBSER, tu vai ter acesso aqui, comprando esse curso da mentoria do SUS. Português em exercícios, tá? Aqui, direcionado a esses dois certames, que são os principais certames aí da IBSER, que é a OCP e o IBFC, tá? Então, você vai ter direito aos dois. Raciocínio lógico e matemática aqui também, que também cai aí nas provinhas da IBSER. E esses exercícios aqui do SUS, que também são exercícios específicos, né, dessas provinhas, que nós já tivemos essas provinhas da IBSER, da Lei 8080 da Constituição Federal, também
indo aí para o certame, que é o CESP, que é outra banca totalmente diferente. Então, isso tudo agregado a esse curso de mentoria do SUS, você também vai ter acesso. Meu cheiro, se tu for só comprar isso daqui sozinho, já ia ser mais do que o valor da mentoria do SUS que tu vai pagar. Mas eu acho que tu tá pensando aí, eita, meu pai disse, essa mulher não fala no valor dessa mentoria, tô até com medo, né? Mas assim, talvez você esteja pensando isso, porque algumas pessoas, como a gente trabalha muito com redes sociais, eu vejo muito isso. Ah, porque o professor está fazendo uma mentoria e a mentoria dele está entre 800 e R$1.000. Um outro faz aí a 1.200, 1.500. Nós temos mais ou menos esses valores de mentoria, que é aquele acompanhamento do professor com você, tá? É diferente daquele que eu te jogo, daqueles cursos que a gente vê na internet e desse atendimento que eu dou diretamente para você. Então, quando a gente pensou nisso, eu falei assim, gente, mas eu tô dando tanta coisa aqui, né? E esses bônus, isso e aquilo, e esse curso vai ficar lá nas alturas, mas eu não posso também cobrar valores muito altos. Por quê? Porque eu conheço esse meu aluno. Eu, Andréa, posso falar isso, porque eu conheço meu aluno. Eu sou aquela professora que responde ali mensagem por mensagem. Eu sou aquela professora que responde os e-mails lá. Aí um pode estar falando, professor, tu nunca respondeu o meu, não. Ô, meu cheiro, me perdoa, mas é porque são muitos. Mas eu faço um esforço absurdo para responder todo mundo, por isso que eu conheço. Então, quando teve essa proposta de fazer esse novo produto da mentoria, eu conversando aqui com esses parceiros, né, aqueles que administram, eu falei, gente, não tem como a gente colocar um valorzinho assim, né, um pouco mais baixo, justo, né, que a gente consiga proporcionar isso tudo, mas que esse aluno consiga pagar? E aí, gente, eu fiquei surpresa, porque nós conseguimos, tá bom? Então, olha só, ficou o seguinte. Andréia, esse curso vai ser qual tempo? Isso é uma coisa que é bem questionada. Era outra coisa que eu também brigava, porque assim, tá, o aluno ele vai fazer um curso de 1 mês. Será que 1 mês ele vai conseguir? De repente tem aquele aluno que já vem estudando anos e anos e anos e com 1 mês ele consiga, mas eu acho muito difícil. Mas tem aquele aluno que vai conseguir com 3 meses, mas tem aquele aluno que não sabe nada de SUS e ele vai para 6 meses. E aquele aluno que quer passar num concurso que só tem uma vaga e ele não pode errar nenhuma questão de SUS e ele quer estudar durante 12 meses. Então é você que decide o tempo que você tem disponível e você quer estudar para aprender definitivamente essa legislação. Aqui não é decorar. Tá? Aqui é aprender. Eu vou aprender SUS para eu fazer qualquer prova. Qualquer prova que sair, pronto. Eu sei que eu vou gabaritar SUS. Então, você decide o seu tempo. Ah, mas o meu edital já saiu. Vamos lá nos 3 meses? Ah, não, meu edital já foi autorizado. Vamos lá para os 6? Ah, não, o meu edital, eu sei que ele vai sair, ele ainda não foi publicado, não foi autorizado, mas eu preciso me preparar muito, porque só tem não sei quantas vagas e uma vaga dessa vai ter minha. E uma questão do SUS que eu errar, eu já estou fora. Então, eu quero 12 meses. Então, nós tivemos essa ideia e essa possibilidade de você escolher 3, 6 ou 12 meses, né? Um curto, médio ou longo prazo. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma assinatura mensal. Então, você vai pagar aqui, tem a possibilidade de pagar 3 de 49, ou você vai pagar 6 de 39, ou você vai pagar 12 de 29. Gente, pensa, pagando isso por mês, R$29 para ter acesso a tudo isso. Então, tá um preço bem atrativo e bem bacana, tá? Só que a gente pensou em outra coisa. Pensa que aqui a gente pensa em tudo. Deixa eu contar. Quando a gente fala desses valores, né? Aí o aluno fala assim, ah, gente, mas será que eu vou gostar? Eu nem conheço essa pessoa doida que tá falando comigo, essa professora. Tem alguns aluninhos que já me conhecem, né? E por isso que é bacana, porque quando você entra, né, no portal, né, no site aí da mentoria do SUS, você vai se deparar com alguns depoimentos. Eu sempre falo, isso daí, ó, é o meu cartão de visita, né? Quando um aluno, né, ele expressa aquilo que ele vivenciou e aquilo que ele teve. Então, eu tenho vários depoimentos, nós só colocamos alguns porque não tem como colocar muito depoimento, mas eu tenho vários depoimentos do aluno falando, esse foi o dinheiro que eu investi que valeu a pena, né? Eu investi aquele dinheiro na minha formação, no meu aprendizado. Então, quando o aluno fala isso para mim, é aquilo que me possibilita dar essa garantia. Qual é essa garantia? A minha garantia é o seguinte, se você comprar esse curso, mesmo não me conhecendo, talvez você nem me conheça, nem sei quem é essa Andréia, nem sei como é que é a aula dela, e eu vou arriscar. Tá, você comprou meu curso. Se você não gostar, meu cheiro, num prazo de 15 dias,
15 dias, que é tempo pra caramba. Te dei nem só uns 2, 3 dias, 5 dias, não. Tô te dando 15 dias. Se você não gostar, você pode falar, Andréia, não gostei, não é pra mim essa mentoria, e pode pedir o seu dinheiro de volta, que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Simples assim. Ah, não, mas tu vai ficar me perguntando por que eu não gostei, tu vai ficar me questionando. Vou nada, meu cheiro, não quero saber por que você não gostou, tá? É só você falar, não, eu não quero, achei que não era pra mim, até paguei aí, mas não gostei. É minha garantia, eu te devolvo isso, tá bom? Então tá aqui, ó, garantia incondicional de 15 dias, tá? Tá gravado, tá bom? Não adianta depois. Ah, professora, mas você gravou lá e agora voltou atrás. Não voltei, tá aqui garantido pra você, tá? E outra coisa legal também é assim. O aluno, às vezes, ele fala, pô, professora, mas eu quero fazer, só que no meu cartão eu não tenho esse valor todo disponível, né? Sei lá, R$300. Se tirar R$300, depois vai ficar, eu não vou conseguir, sei lá, fazer minha compra do mês, não sei o que, esse dinheiro vai ficar todo bloqueado lá. Aí também pensamos nisso. Então vai ser assim, não vai tirar o valor total, vai tirar o valor mensal. Todos os meses fica debitando esses R$29,90, tá? Então você não vai ter que dispor daquele valor total do curso naquele momento. Não, você vai passar lá seu cartão e aí aquele valorzinho só por mês que vai ser debitado. Não é bem melhor do que ficar pagando tudo, né? Tirar tudo do teu cartão de uma vez só e você ficar sem a possibilidade de ter aquele créditozinho para comprar? Então até nisso nós pensamos, tá? E também pensamos naquele aluninho que não tem cartão de crédito. Então vai ter a possibilidade do boleto bancário. Vai lá, imprime seu boleto, paga lá de uma vez esse curso, tá? E aí você vai ter a possibilidade de escolher se é de 3, de 6 ou de 12 meses a ser estudado, tá bom? Então, olha só, meus cheiros, agora só acessar aí no link, tá? Ah, outra coisa importante, deixa eu terminar aqui falando sobre isso. Como essas turmas são turmas direcionadas e eu preciso dar esse aporte para o meu aluno, fazer esse atendimento direcionado, eu não consigo trabalhar com turmas grandes, né? É diferente quando eu gravo aqui a minha aula e eu disponibilizo essa aula e aí quantas pessoas tiverem acesso a essa aula bacana. Essa não, eu faço um acompanhamento diário, né? Eu faço esse acompanhamento toda semana, eu preciso me reunir com esse grupo e aí a gente vai fazendo essa interação. Então eu não consigo trabalhar com turmas muito grandes, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que limitar uma quantidade de alunos nessa mentoria. Nós já estamos aí com um quantitativo quase fechando essa primeira turma. Então eu preciso trabalhar com essa primeira turma e eu só posso abrir para uma segunda turma quando eu terminar com essa primeira turma. Então por isso que eu estou te convidando. Como existem ainda aí algumas matrículas que a gente pode, né, tá revertendo aí ainda para essa primeira turma, eu estou te fazendo esse convite, tá? Então vem, seja bem-vindo, tá? A mentoria da legislação do SUS, para que você consiga entender, né, e estudar esse conteúdo de forma eficiente e definitiva para a sua aprovação, tá? Obrigado pelo esse tempo, né, para ter disponibilizado esse tempo, ter assistido, né, falando aí sobre o checklist e também tirando essas dúvidas da mentoria do SUS. E agora te aguardo na nossa aula da mentoria do SUS.